É convidado aqui ao palco o Superintendente de Segurança da Navegação do Centro de Hidrografia da Marinha, Capitão de Fragata Sebastião Simões de Oliveira, para apresentar a sua palestra intitulada Levantamentos hidrográficos relacionados a projetos portuários e o seu aproveitamento para atualização cartográfica. Boa tarde a todos. Eu, na verdade, vou tentar fazer uma palestra um pouco mais descontraída, até por ser a última do dia, o pessoal já está cansado, todos nós estamos aqui bem cansados já, do dia proveitoso, então eu vou tentar fazer uma coisa mais descontraída, mas ao mesmo tempo que eu considero importante o tema, que é algo que está crescendo de relevância com o passar do tempo. A gente está vendo a tecnologia se desenvolver, a gente está vendo os levantamentos hidrográficos cada vez mais serem utilizados e serem importantes em toda essa parte dos projetos portuários, principalmente se a gente fala de carro de navegação e também parte de balizamento. Isso envolve diretamente todos os atores, a autoridade marítima, a autoridade portuária, obviamente, e a praticagem. Então eu vou tentar mostrar para os senhores um pouquinho qual é a visão da Diretoria de Hidrografia e Navegação, a visão da Marinha, e sobre esse assunto. Para isso eu vou iniciar primeiro pela parte normativa, explicar qual é a norma que rege sobre essa parte de levantamentos, da parte de entidades executantes extramarinha. Vou fazer uma consideração e análise sobre os levantamentos hidrográficos, mostrar atualmente quais são os principais problemas que a gente observa nos levantamentos hidrográficos quando a gente faz essa análise dos levantamentos hidrográficos. Vou falar um pouquinho de um problema sério que a gente tem aqui no Brasil, que é a parte de capacitação de pessoal para realizar os levantamentos hidrográficos. Depois vou mostrar como a gente dissemina as informações para os atores poderem avaliar essas entidades executantes e o que está ocorrendo em relação a essa parte de levantamentos hidrográficos. E por último, se der um tempo, eu vou colocar algumas opiniões pessoais minhas sobre para onde a gente está indo no futuro com a situação atual que a gente tem aqui no nosso país. Bom, então a norma que rege os levantamentos hidrográficos para entidades extramarinha do Brasil é a norma 25. A importância disso é porque, já que a gente está falando de área portuária e a responsabilidade é da autoridade portuária, quem realiza esses levantamentos são essas entidades executantes que são contratadas por eles ou pelo próprio porto, se ele fizer o levantamento hidrográfico. Ou seja, sempre vai ser fora da Marinha, na região portuária, que é onde afeta principalmente a vida dos senhores, a vida da praticagem. Para os senhores terem uma ideia, essas entidades têm que se cadastrar junto ao Centro de Hidrografia e atualmente existem 125 autoridades executantes de levantamento fora da Marinha, levantamentos hidrográficos fora da Marinha, que são cadastradas junto ao Centro de Hidrografia e que estão aptas a realizar levantamento hidrográfico. Então, o que compete em relação aos levantamentos hidrográficos ao Centro de Hidrografia é a Diretoria de Hidrografia e Navegação. Compete à Diretoria de Hidrografia e Navegação autorizar e controlar os levantamentos hidrográficos, e nesse controlar, a gente não tem sentido de homologar ou aprovar. A gente não fiscaliza a firma no sentido de fiscalizar o levantamento em si, como ele está ocorrendo. A gente pode até ir lá e ver se a firma tem condições de fazer, mas a gente não fiscaliza o dado se destina ao motivo que foi contratado. A gente simplesmente, como diz ali embaixo, a gente vai verificar se a gente pode aproveitar ou não os dados para construir e atualizar a carta náutica. Esse é a principal função desses levantamentos hidrográficos que a gente utiliza internamente a Marinha. É lógico que, com base nesses levantamentos, a gente vai assessorar o representante local da autoridade marítima para dizer se ele pode ou não considerar aquele levantamento adequado para subsidiar uma alteração de calado operacional ou um novo projeto de balizamento. Tudo isso tem que ser baseado em levantamentos hidrográficos que sejam aproveitáveis para a carta náutica. E a gente sempre utiliza essas informações para a gente atualizar as cartas, ou seja, os levantamentos hidrográficos, para a gente, qualquer que seja, são importantíssimos. Ou seja, todos os levantamentos hidrográficos que são feitos no Brasil, todos sem exceção, deveriam e devem, por lei, ser informados para a autoridade marítima local e também devem ser informados para a DHM, através da entidade executante. Quem for executar o levantamento, ele vai ter que informar para a gente que está realizando o levantamento.
Existem problemas. Às vezes algum porto, alguma pessoa faz um levantamento hidrográfico e não informa a DHM. Isso é um problema complicado, porque por mais que a pessoa faça esse levantamento, que ele tenha esse dado na mão e realize esse levantamento, sem essa informação a gente não tem condições de atualizar a carta náutica. A gente não vai poder analisar o levantamento hidrográfico para dizer se ele vai poder para subsidiar o representante local da autoridade marítima, para dizer se ele vai poder prestar ou não para essa obra, para essa situação de, seja um aprofundamento de canal de dragagem, seja até uma manutenção de dragagem num determinado terminal, que é o que eu vou falar, a gente não tem como fazer isso. Então, é uma coisa que é importante, é verificar se todo levantamento hidrográfico, ele foi pedido uma autorização para ser feita para a diretoria de geografia e navegação. É lógico que o representante local da autoridade marítima vai fiscalizar isso, mas às vezes nem ele, com a capacidade que tem, pode saber que está ocorrendo um levantamento naquela região do porto, e às vezes a autoridade portuária chega, faz o levantamento, informa para ele, toma uma decisão, aqui está safo, e às vezes, se a gente analisar a fundo, a gente vê, opa, tem alguma diferença do que está para a carta náutica aqui. Então, o que é um levantamento hidrográfico? Né? O conceito de levantamento hidrográfico, ele mudou um pouco, e até ficou um pouco mais complicado se a gente for raciocinar para a nossa parte específica da praticagem e dos portos. Antes na Norman 25, na primeira revisão, era tudo o que interessava a parte de segurança da navegação. Ou seja, todos os levantamentos batimétricos, maregráficos, voltados para a segurança da navegação. Por uma questão de alguma solicitação de outras entidades, esse conceito, na segunda revisão da Norma 25, que foi aprovada esse ano, mudou um pouquinho e ficou, então, para essa parte que não tenha como finalidade a pesquisa pura e a investigação científica. Ou seja, ampliou o trabalho do Centro de Hidrografia, na verdade, no controle desses levantamentos hidrográficos. Na prática, para a parte de porto, não mudou nada. Para a gente, aumentou um pouco o nosso trabalho. E como a gente classifica na Norma 25 esses levantamentos hidrográficos? Né? A gente classifica em duas categorias, já foi até dito. Categoria alfa são os LHs realizados utilizando especificações técnicas que permitam a atualização de documentos náuticos. E a categoria brava são os LHs que têm o propósito de produzir outros elementos que não vão atualizar esses documentos náuticos. Ou seja, isso é uma classificação interna da Norma. Não significa que o categoria bravo não seja um bom levantamento, no sentido de seguir as especificações técnicas da Organização Hidrográfica Internacional, como eu vou falar a seguir. Simplesmente significa que ele não se destina esse fim. Qual a diferença de tratamento que a gente dá no Centro de Hidrografia para esses dois levantamentos, basicamente? O categoria alfa, eu vou pegar o levantamento e vou analisar ele em detalhe. Eu vou olhar ele e vou verificar item por item se está cumprindo o preconizado pela Norman e pelas normas da OHI. O categoria bravo, como não se destina a atualização de nenhum documento de segurança da navegação, entende-se que quem especificou ele entenda que aquela informação não é relevante para a segurança da navegação. E com isso, a gente vai dar uma olhada inicial em passando. Se a gente verificar nesse levantamento que existe algum dado importante para a segurança da navegação, aí sim a gente vai detalhar ele e podemos solicitar para a empresa executante reclassificar ele para alfa. Mas isso não é o normal. O normal é que a gente vai olhar ele e vai passar por ele direto. Exemplo de categoria brava: acompanhamento de dragagem. Ou seja, a dragagem ainda está ocorrendo, é só uma questão de acompanhamento, está na metade da dragagem. Isso, teoricamente, não vai mudar nenhum parâmetro operacional do porto, enquanto a dragagem não for concluída, não vai afetar de maneira nenhuma a segurança da navegação, porque a dragagem está em andamento. Então, é uma categoria brava. A gente vai olhar, não achamos nenhuma pedra num levantamento novo, que a dragagem, de repente, uma pedra, surgiu uma pedra porque estava aumentando a profundidade, apareceu o cume de uma pedra. Então, a gente não vai simplesmente analisar ele como todo nesse detalhe, né? O categoria alfa a gente já olha. E quem especifica essa parte toda de classificação do LH classe alfa é a entidade contratante, ou seja, o porto, se estiver contratando, vai dizer se ele quer ou não mudar os parâmetros operacionais dele, ou se ele quer ou não atualizar a carta náutica, ou se ele quer que aquele levantamento sirva como base num projeto de balizamento. Bom, voltar. Então, a finalidade, né, dos LHs classe alfa, isso é importante a gente ter, a categoria alfa. É bom a gente ter isso em mente, até para entender
tanto a praticagem quanto o representante local da autoridade marítima, quando o porto, às vezes, está dizendo uma coisa e é outra. Por exemplo, subsidiar a proposta de definição e alteração de parâmetros operacionais de navegação de portos. Isso é muito claro, isso não tem muito erro. Agora, por exemplo, alteração permanente de auxílios à navegação de acordo com a norma 17. Isso, no meu ponto de vista particular, Sebastião, não estou falando para a Marinha, a norma 17 foi alterada, não faz nem um mês que foi divulgada a alteração da norma 17. Mas no meu ponto de vista particular, a DHN, na hora que fez essa alteração, ela deixou meio dúbio isso para a autoridade portuária, no sentido de que um estabelecimento de um projeto temporário de balizamento, não fica claro se é um levantamento classe alfa ou bravo, sendo que deveria ser alfa, temporário. Porque ela é alfa, ou então se basear na carta náutica, igual eu estava anteriormente. Então foi uma falha, na minha opinião, e ficou dúbia essa situação. Então eu desejava que seja sempre alfa. No caso de atualização de batimetria em final de dragagem, sempre alfa. Uma coisa que, como eu comentei anteriormente, os portos sempre erram e tentam orientar o representante local da autoridade marítima de maneira errada para ver se a situação digamos assim, não é percebida por eles no sentido de aprovar, homologar alguma coisa mais rapidamente. Levantamento de manutenção de dragagem em qualquer terminal, seja para qualquer acostamento, manutenção de dragagem, ele fez uma dragagem e manteve a profundidade, mas é uma nova dragagem, é fim de dragagem, deveria ser classe alfa. Não é isso que se observa que os portos têm feito, eles têm solicitado classe brava. Nós, do Centro de Hidrografia, a gente só assessora o representante da autoridade marítima local, a gente não é responsável ou não para mudar ou manter um parâmetro operacional de porto. No nosso entendimento, para se manter essa profundidade, deveria se fazer um classe alfa e a partir daí manter a profundidade. Georreferenciar obras sobre águas, sobre águas, também pode ser duto, canalização submarina, às margens da JB, pontes, estações portuárias, pias, cabos e dutos. É importante que a gente tenha o posicionamento correto para a gente poder lançar na carta náutica, para que isso seja visto, se vai afetar toda a parte, afetar a segurança da navegação. Exemplo, muitas vezes o pessoal vai passar uma canalização submarina, ou mesmo cabo submarino, passa por meio de uma área de fundeio. Aí chega para a gente aquele projeto vindo da capitania, que é a obra sobre água vindo da capitania, só que o responsável da área de fundeio é a própria capitania. E a capitania às vezes manda para a gente e nem toma, nesse momento, fazendo meia-culpa da Marinha, não toma cuidado de avisar para a gente, está passando meio da área de fundeio, e não passa com subsídio suficiente dizendo por que ele fez isso, ou então qual a proposta da nova área de fundeio, para a gente poder já se basear nisso, para chegar para a gente. Qual a situação que isso ocorre? Ocorre atraso e trâmite burocrático, que é o maior culpado sempre é digamos assim, a DHN, desses atrasos burocráticos. Não atualizou, o levantamento demorando a sair, mas normalmente o que a gente faz, como foi colocado aqui, a gente é a parte técnica, a gente não é a parte política da história. Então a gente tem que zelar pela segurança da navegação e tem que zelar pela manutenção de um risco mínimo nesse aspecto. Então é isso, cuidado que a gente tenta fazer. A gente tenta subsidiar a parte política de que isso não deve ocorrer. Bom, em relação a uma quantidade de levantamentos hidrográficos extra-MB, o que a gente observa ao longo dos anos, isso é um somatório de classe alfa e bravo, a gente observa um crescente tremendo nisso daqui. No final da década de 90 nós tínhamos 80, hoje nós temos, esse ano vão ser mais de 350 autorizações, vamos ter em torno de 400 levantamentos. Se a gente raciocinar, ou seja, uma quantidade absurda de crescimento de dados para a gente analisar no Centro de Hidrografia. É lógico que a gente tem ferramentas computacionais mais potentes, temos mais condições, mas ao mesmo tempo os levantamentos hidrográficos com o advento do ecobatímetro multifeixe e em outras situações, se a gente for raciocinar para onde o futuro caminha, em regiões de portos com side-scan interferométrico, ou mesmo em outros países com LiDAR, que aqui no Brasil, pelas condições nossas de costas, provavelmente em região de porto a gente não vai ter uso disso, mas nunca se sabe, né? De repente a gente consegue, com o melhor do equipamento, usar. Isso que tem que ser observado, na verdade, é que os levantamentos estão mais complexos. Então a análise também é mais dificultada para a gente.
Bom, esse crescimento que eu falei, muita categoria brava, né? Só para mostrar, a categoria brava está crescendo mais. O alfa cresce, mas não cresce tanto. Mas como eu falei, a dificuldade do classe alfa hoje em dia é maior. Eles pegam uma extensão maior. No início da década, até 2006, mais ou menos, essa definição de multifeixe, alfa, a classe alfa, a categoria brava, não existia. Isso é coisa de 2006 para cá, né? Então, antes você fazia monofeixe, não era exigido o recobrimento completo do fundo, existiam umas situações que eram mais simples. Hoje em dia, a complexidade, o nível de detalhamento é muito maior do que é exigido para as empresas e para os executantes de levantamento hidrográfico. Então, como basicamente é esse trâmite dessa informação dos levantamentos extra-MD em relação ao centro de hidrografia? A autoridade portuária, ou o terminal privado, ou quem quer que seja a entidade contratante, ela vai fazer um projeto do levantamento hidrográfico, vai fazer, se for um órgão público, o privado, uma licitação, uma concorrência, conforme for, né? E vai fazer toda essa parte de projeto, vai dizer o que ele quer de levantamento hidrográfico, né? E aí a gente tem o primeiro problema. Muitas vezes as pessoas, por não conhecerem o que é um levantamento hidrográfico, não conhecerem a norma ou não conhecerem a hidrografia, não sabem o que querem. E querem, às vezes, exigir da empresa executante algo que é inviável ou quem ganha a licitação não tem condições de ganhar aquela licitação porque não foi bem especificado, ou seja, o trabalho não vai sair a contento para quem está pedindo. A entidade executante é quem coleta o dado, faz o encaminhamento do dado para o centro de hidrografia, né, para a DHM, e o processamento dos dados. A gente no centro, a gente não processa nada. O dado tem que vir como se fosse pronto para atualização cartográfica. Por quê? A gente lá não quer se tornar corresponsável no processo de seleção digamos assim, de redução da maré, de seleção dos dados mais importantes para serem representados. A gente não vai fazer isso, porque senão a gente está se envolvendo digamos assim, num aspecto que foi a entidade executante que foi contratada para fazer aquilo que deveria fazer. A gente está sendo corresponsável pela informação e pelo risco daquele dado. Isso não é função nossa. A gente tem função de atualizar o documento cartográfico. E o centro de hidrografia? A gente faz a verificação do levantamento hidrográfico para verificar se ele pode ou não atualizar os documentos náuticos, faz a atualização desses documentos e assessora os agentes da autoridade marítima quanto às outras situações que nos é previsto tanto na norma 11 quanto na norma 17. Ou seja, calado operacional, quando vem um projeto de balizamento, a gente vai dizer se aquele levantamento pode ou não ser considerado para que o Camerê, como foi mostrado de manhã pelo comandante, se ele pode ser aproveitado ou não para aquela mudança de balizamento lá na DHM. Então, tudo isso o centro assessora. Nós somos um grande assessor técnico e responsáveis, por outro lado, por atualizar os documentos náuticos. Em relação a como que a gente coloca esses levantamentos, eu falei que eles cresceram em quantidade absurda. Então, a gente, lá no centro, por mais que a gente queira ter gente para analisar os levantamentos, a gente, por uma condição do país e nossa, da Marinha, a gente não tem mão de obra ociosa. A gente tem uma quantidade que varia em torno de 15 a 20 analistas que estão sempre analisando os levantamentos hidrográficos. E, às vezes, por uma questão de planejamento nosso, como a gente não controla o que as entidades contratantes e executantes vão pedir, qual o período que elas vão fazer esses levantamentos, pode chegar 20, 25 levantamentos de uma vez só para a gente analisar. E como é que a gente vai, então, como é que a gente cria esse critério? A gente tem um critério, basicamente, que a gente coloca peso de acordo com a importância da área, ou seja, a movimentação marítima daquela região, quanto tempo ele não é atualizado, né? Quais são os portos constantes no Plano Nacional de Dragagem, no caso, quando tinha o PND 1 ou 2, que a gente tem atualmente, se existe algum convênio firmado com o centro de hidrografia, algum prazo especificado, e considerando também a solicitação, às vezes chega uma solicitação de alguém, estou precisando que o prazo para eu conseguir o navio tal, entrar nesse terminal, é o dia tal. A gente leva isso em consideração também e coloca o peso de acordo com a solicitação, né? E isso tudo entra numa relação. Então, eles nessa relação vão entrar num peso e vão ficar numa fila de espera, né? Com o tempo passando, obviamente, quem está esperando mais tempo vai subindo. O prazo médio de espera,
que a gente tem para algum levantamento, quando dá entrada no centro, entrar para ser, digamos assim, analisado, em torno de 15 a 20 dias esse levantamento vai começar a ser analisado. Esse é o tempo médio de espera. Alguma coisa pode demorar 1 mês e meio, outra coisa pode entrar imediatamente no dia que chegou, já partir para análise, né? Normalmente a gente pega esse documento, esse levantamento, então, e vai... a primeira coisa a gente vai fazer uma pré-análise para ver documental, para ver se está tudo nele. Se não tiver, a gente já devolve para a firma e pede novos dados. Isso eu vou comentar mais a seguir, do problema de atraso na análise dos dados. Então, em que a gente se apoia para fazer essa análise dos levantamentos hidrográficos, né? A gente tem basicamente 2 documentos de apoio, né? As normas da OHI são sempre normas internacionais, ou seja, nada específico criado aqui para o Brasil. É tudo igual ao utilizado e acordado em todos os portos do mundo. A norma que a gente se baseia básica é a S44, que são os padrões para levantamentos hidrográficos estabelecidos pela Organização Hidrográfica Internacional. Essa norma, como vocês podem ver, ela já tem cerca de 9 anos. Atualmente, ela está em revisão para incluir novos aspectos de parâmetros, ou seja, para tentar melhorar a norma. No momento, a tendência, nós fazemos parte desse grupo de estudo, é não tornar a norma mais rígida. Existe uma tendência em alguns países, eles criam aspectos mais rígidos em relação à norma. O Canadá, por exemplo, faz isso. Tem uma ordem que vai além da ordem mais rígida do OHI. Nós aqui não temos isso, e a maioria dos países do mundo não tem. A tendência não é tornar a norma mais rígida, mas tentar deixá-la mais clara e abrangendo alguns aspectos que não existiam anteriormente. Então, a tendência é não deixar o levantamento mais rígido do que já é. Isso, às vezes, existe também a pressão política, até das empresas fabricantes de equipamentos de batimetria e de posicionamento, que eles querem tornar, às vezes, a norma muito rígida, mas a gente sabe que, às vezes, a incerteza, até mesmo dos equipamentos de coleta de maré, da parte de onda e tudo isso, não vai permitir que a gente tenha um levantamento tão preciso assim pelas condições ambientais. A gente não vai conseguir isso. Então, não adianta a gente querer uma precisão mínima de um aspecto se a gente não vai estar diminuindo o risco que a gente vai ter na hora que estiver entrando no porto. Outra norma que a gente se baseia também, e que na verdade vai dizer aspectos mais em relação aos procedimentos de cada equipamento, coleta, como deve ser feito, é o Manual de Hidrografia, também da Organização Hidrográfica Internacional. Esse é um aspecto mais genérico, mas ele não vai ser não vai dizer os padrões, enquanto esse primeiro ele vai dizer para a gente qual, por exemplo, deve ser um objeto mínimo detectado, qual deve ser a dimensão do objeto mínimo detectado em uma região de porto, para o levantamento hidrográfico, que é 1 metro cúbico. A gente tem que ter certeza de que a gente está detectando um objeto de 1 metro cúbico em qualquer levantamento hidrográfico, e tem que ter acurácia, tanto vertical quanto a horizontal dele. Esse outro já vai dizer para a gente, por exemplo, como deve ser feito um zoneamento de maré, como deve ser cuidado, que tipo de equipamento vai alcançar esse tipo de precisão exigido para o porto. Essa publicação, ela divide os levantamentos hidrográficos em ordens, níveis de acurácia e níveis de resolução, basicamente. Acurácia horizontal e vertical e resolução. O que interessa para a área portuária são dois aspectos de levantamento, que é a ordem especial e a ordem, em alguns casos mais raros, a ordem 1-alfa. Os dois exigem recobrimento completo do fundo. Recobrimento completo do fundo significa, no caso do nosso país, do entendimento nosso, não dessa parte só de acurácia, mas também por causa da resolução, ecobatímetro multifeixe. Ou seja, para a atualização de qualquer documento cartográfico, ou seja, para aqueles aspectos que a gente falou do categoria alfa, todos eles vão exigir ecobatímetro multifeixe. Não adianta a gente vir com ecobatímetro monofeixe para o centro de hidrografia, que o centro de hidrografia, no levantamento classe alfa, vai dizer que aquilo não pode atualizar a carta náutica. Em situação praticamente nenhuma. Mas numa região fluvial, tipo a gente tem aqui, que toda hora muda, se eu fizer uma região que estiver mudando a cada 2 semanas, está numa situação, eu preciso atualizar o documento, tem-se como fazer essa atualização cartográfica? Sim, tem. Porém, o que vai acontecer?
Existe, no caso da carta náutica eletrônica da ENC, e no caso da carta papel, no caso da carta papel a gente tem o diagrama de levantamentos e tem as notas. No caso da ENC, a gente tem o CATZOC, que é a categoria de zona de confiança, que é um parâmetro que é inserido para todas as áreas que foram levantadas. A gente vai degradar essa informação. Isso vai se refletir aonde? Vai se refletir no seguro do navio, vai se refletir na confiabilidade da informação para o comandante do navio e para o prático. Ou seja, na prática a gente está dizendo, a informação é essa, mas ela não é tão precisa assim. E será que é isso que o porto quer? Dependendo da situação, sim, porque é melhor você ter essa informação do que uma de 6 meses atrás que está diferente. Dependendo da situação, não. Agora, o que a gente precisa sempre é subsídios da autoridade portuária com relação a isso. Subsídios do representante local da autoridade marítima e subsídio da praticagem, que tem que agir junto aos dois para que essa informação chegue para a gente de uma forma clara. Aí a gente tem como fazer isso. Deixar bem claro, mas não é desejável. Não é desejável porque, na verdade, você está, de certo modo, aumentando o custo porque você vai aumentar o seguro da carga. Então, o porto vai perder muito com isso. Pode ser necessário, entretanto. Bom, então, quando a folga da quilha é crítica, é levantamento hidrográfico de ordem especial. Sempre. Para a praticagem, se a praticagem estiver associando com a área que interessa a ele, é sempre levantamento hidrográfico de ordem especial. Sempre multifeixe. Sempre. O monofeixe pode ser mais rápido, pode dar informação, mas não é suficiente para cobrir toda a área. Vou dar um exemplo bem claro que aconteceu aqui na região do Pará. A gente tinha um levantamento antigo, perto de Vila do Conde, feito monofeixe. As linhas de sondagem tinham um espaçamento que era previsto, tudo certinho. Entre duas linhas de sondagem, quando se passou o multifeixe, exatamente entre duas linhas de sondagem, tinha uma pedra de uma região que estava com profundidade mais ou menos em torno de 12, 13 metros, nessa região tinha uma pedra de 7 metros. E aí, se não se passar multifeixe? O risco, a gente fala tanto de gestão de risco na praticagem, a gente gosta de falar também na docência de hidrografia, o risco que a gente está assumindo é muito grande se a gente não fizer isso. E não é um risco desejável para ninguém, nem para a autoridade marítima, nem para o porto, nem para a praticagem. Bom, então, como é que um levantamento multifeixe vai aparecer quando a gente está analisando lá no centro de hidrografia? Ele vai aparecer, se for um levantamento bem feito, ele vai aparecer desse jeito. A gente tem uma sobreposição prevista na nossa norma, até para o mês exigente da HI, de 200%, ou seja, tem que ter uma linha, tem que ter duas passadas de informação no mesmo local, um meio de linha e uma ponta de linha, e ele vai estar exatamente desse jeito. As informações casando perfeitamente de uma linha com a outra, ao longo de toda a área sondada. Essa é a apresentação que tem do ecobatimento multifeixe normalmente. Bom, então, mais uma vez, a gente tem cortes, né, e a gente tem essa informação desse jeito. E um detalhe muito grande é que a gente faz é que a gente, antigamente, e eu vou explicar isso mais para frente, a gente analisava as informações ao longo de linhas de verificação paralelas. Hoje em dia, o levantamento demora mais tempo para a gente analisar, a gente não está fazendo mais isso, por um detalhe que eu vou explicar a seguir. Bom, então, eu vou falar agora dos principais erros nos levantamentos hidrográficos. Nós temos erros que são falta de dados. Mandam para a gente o relatório do levantamento que não está conforme a norma 25. Está faltando dado para a gente poder analisar. A gente tem que ter o máximo de informação possível para analisar, para conseguir entender o que aconteceu no levantamento, para a gente ter condições de analisar. Isso daqui demonstra duas coisas. Ou a empresa executante não conhece a norma 28, a norma 25, correção, desculpa, não está falando de levantamento hidrográfico. Ou ela não conhece a norma 25, né? Ou então ela deixou de enviar algum dado porque ela não obteve ou aquele dado é problemático e está tentando que a gente consiga análise sem aquela informação. Está testando a gente, né? Bom, outro erro muito comum que a gente tem é o erro de maré. Tanto na medição da maré em si, no zoneamento de maré, quanto também essa parte preta são 13%, é o nivelamento das estações, nivelamento da régua de maré. Então, só o erro de maré é em torno de 40%. E maré é complicado, porque se o cara desinstalar a régua de maré, ele não tem como no gabinete corrigir isso. Muitos erros você só vai conseguir de levantamento hidrográfico
Você só vai corrigir se você verificar em campo. Se você, na hora que fizer o levantamento, ver algum problema e medir em campo. Só que a maré, como é redução, ele não vai perceber isso nem no campo, muitas vezes. Ele não vai conseguir perceber isso. E depois que ele tirou a régua, dependendo do que for, ele não vai conseguir. Se ele não fez o zoneamento, ele não vai ter as duas réguas medindo ao mesmo tempo, ele não vai conseguir voltar isso depois. Ou seja, ele desmobilizou, e se ele imobilizar, vai começar um novo levantamento. Atrasou todo o procedimento dele de alteração de uma informação operacional do porto ou de um projeto de balizamento, porque foi mal planejado por desconhecimento. Feições marinhas não se encaixam. A maioria das vezes que a feição marinha não se encaixa, ou é um erro de informação, de offset dos equipamentos, ou é seleção, por exemplo, a lancha jogou demais, a embarcação jogou demais e ele não conseguiu compensar o movimento. Ou seja, é desconhecimento de como o levantamento tem que ser feito. A lancha, às vezes, pode ser mal dimensionada, não deixa de ser desconhecimento de aspectos ambientais do porto. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. E existem diversos outros pequenos erros, mas esses são os principais que eu gostaria de enumerar para os senhores. Bom, então aqui eu só quis mostrar mais ou menos problemas de nivelamento e que vão causar problemas de redução de profundidade. Uma coisa interessante, se tiver um problema de nivelamento e isso não passar por análise de uma pessoa que conheça e analise isso com calma, quando trouxer a planta batimétrica para praticagem ou para o representante local da autoridade marítima, ele não vai perceber isso. Ele não vai ver que aquele Z0 tem uma diferença de 30 centímetros do que tinha que ser para mais. Ou seja, ele vai autorizar uma profundidade 30 centímetros maior sem perceber o erro. Porque quando você olha para uma folha de bordo sem analisar em detalhe, quem vê cara não vê coração. Vê a profundidade, mas não tem o detalhamento ali, a análise necessária. Então, muito cuidado na hora que uma empresa chegar e mostrar uma folha de bordo para os senhores, dizendo aqui a profundidade é tal. Se não tiver pessoas com conhecimento técnico que analisem todo o levantamento como um todo, não tem como confiar naquilo. Não é uma coisa bonitinha, de apresentação, né, que vai determinar o conteúdo do levantamento hidrográfico. Infelizmente, a gente não tem como garantir isso. E outra coisa, todo mundo erra. O centro de hidrografia pode errar também, a marinha pode errar e as empresas podem errar. Como os senhores um dia, auxiliando o navio na parte de praticagem, pode errar. Então a gente não pode confiar tecnicamente nesse aspecto que a gente está analisando, que não teve erro, porque a pessoa sempre errou. É lógico, quem nunca erra, o risco de errar, digamos assim, a confiabilidade daquela pessoa, como foi colocado na palestra anterior, é maior. Quem erra sempre, você vai ter uma confiabilidade menor. E isso também envolve o prazo de análise, como eu vou falar mais a seguir. Então, a gente tem outros erros, não casamento de linhas, que eu coloquei ali um caso crítico às vezes, né, que não consegue encaixar. A gente tem situação de linhas que não se encaixam de novo, tem situação de spike que não é retirado, e às vezes, por isso, se a gente for analisar aquilo, pode considerar uma pedra, mas quem tem que saber se aquilo é spike ou não é quem estava no campo analisando o equipamento, por algum motivo viu que aquele dado está incoerente, que aquilo é impossível de acontecer um dado solto ou não. A gente já disse, a gente não mexe no dado. A gente recebe o dado e vai analisar com base no dado processado. A gente não pode fazer isso. Problema de posicionamento, de salto de posição. Tudo isso acontece e as pessoas mandam para a gente esses levantamentos. Problema de zoneamento de maré. Aí tem um desconhecimento e as pessoas, até de possibilidades do software, nesse caso. O software aqui, ele tem uma ferramenta que ele faz o zoneamento de maré automático por latitude e longitude, variação de latitude e longitude. Mas no canal meandrante, aqui a gente está falando até do Porto de Navegantes, como é que eu vou fazer isso? Eu não posso usar esse recurso do software para fazer o zoneamento de maré. Eu tenho que fazer o zoneamento com base na diferença da distância das estações, na conformidade do canal, e não na diferença da latitude e longitude. Aqui, na verdade, eu coloquei os dois desenhos iguais, mas para os senhores terem uma ideia, intencionalmente, no processamento, foi dito que essa pedra é um spike. A pessoa às vezes faz o contrário. Para passar a dragagem, diz que a pedra é um spike, corta aquela feição. Aí a gente vai analisar o dado bruto, a gente pega o dado bruto, quando a gente vê um spike e fica na dúvida, a gente vai ver, opa, tem algum erro aqui, isso não é spike não. Está claro, a conformidade dos feixes, tem diversos feixes aqui embaixo passando, a gente pode ver que não é só uma coloração, cada cor representa um feixe. Aquilo não é um spike, aquilo efetivamente era uma pedra que tinha no lugar. Problemas de equipamento.
Se os senhores usarem equipamento alugado para fazer levantamento hidrográfico, tem que verificar se o equipamento está ok. Muitas vezes o equipamento está com problema, isso aqui não é uma feição natural, não existe feição natural desse jeito, isso é problema do equipamento nos feixes centrais. Então tem que se verificar se o equipamento está ok. Então às vezes as firmas não possuem equipamento próprio, alugam o equipamento tem problema técnico e diz que foi a gente que foi rígido demais. Na verdade não foi isso, foi um problema do equipamento. E o grande problema que existe hoje em dia nessa parte para a gente? Todas essas profissões aqui, pela Norman, elas estão autorizadas a fazer hidrografia. Todas. A gente só controla se a pessoa tem o diploma ou não. Isso é estabelecido pelo CREA e pela Norman, as pessoas que têm condições. Ou seja, a diversidade é muito grande. Pessoas que às vezes, mesmo um hidrógrafo foi formado há 15 anos atrás, 30 anos atrás, nunca pegou e trabalhou com um equipamento multifeixo. Como é que ele vai ser responsável técnico de uma empresa se ele não se mantém atualizado? É como disse basicamente, foi dito na palestra anterior, em relação ao prático. Se a gente não está se atualizando com a parte tecnológica, se a gente não está fazendo levantamento hidrográfico constantemente, a gente não vai ter conhecimento para ser responsável técnico de uma firma. E todos esses podem ser, pela própria norma. Porque existem pessoas habilitadas com toda essa formação. Mas não significa que todos dessa formação tenham. Esse é o problema. Então, o que a gente tem que fazer com isso? A gente tem que oferecer condições, já que não tem um curso de hidrografia. No Brasil não existe curso de engenharia hidrográfica, em diversos países existe esse curso, se não na graduação, existe pós-graduação, para civis, não estou falando militar. A gente na DHN tem um curso reconhecido pela OHI como categoria alfa, como um curso nível maior, mas isso não significa, como eu disse, que todo mundo que seja já tenha condições de fazer um levantamento hidrográfico. Particularmente, se os senhores chegarem para mim, como superintendente de segurança da navegação, se o senhor hoje em dia for analisar um levantamento hidrográfico, o senhor tem condição de sentar numa mesa e analisar um levantamento hidrográfico? Eu vou dizer para os senhores, não, eu não tenho condições. Eu sigo no centro de hidrografia nos últimos 10 anos, servi 8 anos, nunca servi nessa área, não faço levantamento hidrográfico, eu simplesmente estou no aspecto gerencial dessa área, mas eu não estou no aspecto técnico no momento. O tempo que eu saí do aspecto técnico para agora, já não me dá mais condições de realizar uma análise de levantamento hidrográfico, pessoalmente eu sentar no computador e fazer isso. Se eu fizer isso, não confio na resposta. Bom, mais para frente então. Então o que a gente faz lá no Centro de Hidrografia, na ADHN, o que a gente tenta fazer para melhorar essa conscientização e essa formação? A gente faz reuniões funcionais e reuniões com os capitães dos portos e com as pessoas que vão para a capitania. Eu vou dar uma palestra essa semana para os futuros capitães dos portos. A gente faz um estágio preparatório para esse pessoal também. A gente faz visitas técnicas às empresas executantes por emissão do certificado. Existe todo um processo para certificar essas empresas, para elas poderem serem cadastradas e poderem fazer o levantamento hidrográfico. A gente faz workshops anuais com os executantes e contratantes. Semana que vem vai ter um workshop na DHN. A quem quiser só mandar, eu vou passar uns e-mails no final da apresentação, é só mandar um contato para esses e-mails, que todos os senhores vão ser muito bem-vindos se quiserem lá semana que vem assistir essa palestra. A gente faz estágio de qualificação de 2 semanas anual para mais de 20 pessoas, a gente tem uma quantidade de 20 pessoas para esse estágio. Um detalhe, nunca a gente preencheu todas as vagas desse estágio, porque tantas empresas executantes quanto o contratante que nunca mandaram números máximo que a gente disponibiliza desse estágio, que é um estágio de 2 semanas para execução de levantamentos. A gente ensina a pessoa a preparar a embarcação, realizar, fazer a parte de maré, fazer a parte de offset, colocação de equipamento, análise do levantamento, mostrando todo o processo e mostrando o que é possível fazer com o nível técnico que é exigido na norma, que é o principal, porque às vezes as pessoas dizem, você está sendo muito rígido. Não, estou mostrando que é possível. E a gente também, além disso, busca participar de diversos simpósios, dar palestras internamente no país. Há 2 semanas atrás teve em Camboriú um simpósio de hidrografia portuária. Nós enviamos palestrantes, participamos. A gente tenta participar de todas e disseminar as informações o máximo possível para a comunidade marítima, para que a gente consiga, de alguma forma, conscientizar da importância de seguirem esses critérios internacionais, isso para a segurança da navegação, do trabalho que a Marinha faz, do trabalho que a diretoria de hidrografia faz e da relevância que existe do conhecimento do meio ambiente para que isso possa ser feito. A gente fala muito de investimento em dragagem, milhões de informação, mas o marégrafo, quando é instalado, se a gente fizer um zoneamento de porto, vai ser 2, 3 marégrafos no máximo. E
O que vai se ganhar de observação de 1 ano, 2 anos de maregrafia, a quantidade de informações para praticagem que isso vai trazer da parte de maré meteorológica, se a gente colocar um ondógrafo, se a gente colocar um correntômetro, né? O que eu vejo muito hoje em dia por causa desse nível de desinformação da comunidade marítima, a praticagem assumir uma liderança, né? E assumir vácuos, digamos assim, que talvez não fosse nem dos senhores, porque alguém tem que ter essa informação, dar essa informação para os senhores têm essa consciência e estão assumindo esse papel. Mas a gente tem que conscientizar a comunidade marítima que esse papel não é exclusivo da praticagem, e sim que os portos têm que conhecer, a responsabilidade do porto conhecer o seu aspecto ambiental. A praticagem está lá para auxiliar nisso, mas não é para ela tomar essa iniciativa e à frente dessa ação. Isso é a minha opinião pessoal. Então, são as pessoas que fizeram um estágio de qualificação que a gente fez em 2006. A gente está fazendo outro agora em 2018, em março, né, vai ter um outro estágio de qualificação. A gente vê que já, devido ao nosso processo de conscientização, a gente vê que tem órgãos federais, mas a gente também já vê pessoas de algumas entidades contratantes, não só executantes. A gente vê algumas empresas de executantes e vê aqui, mas a gente também já vê contratantes. Por exemplo, a própria Samar, aqui que mandou uma aluna nesse estágio para poder fazer uma licitação de um levantamento hidrográfico, aprender como é que ela tinha que cobrar. E basicamente, onde é que todas essas informações, onde a gente pode saber onde estão as informações dos levantamentos, como está o andamento no Centro de Hidrografia dos Levantamentos e como estão as empresas em relação à aprovação ou não dos levantamentos que elas fizeram, ou seja, nós não ranqueamos empresas, mas a gente facilita a percepção se as empresas podem atender ou não o serviço dos contratantes, passando se eles têm, que tipo de equipamento eles têm, quem é o responsável técnico e quais foram os levantamentos classe alfa que eles solicitaram, que foram aproveitados ou não. E com isso a gente tenta facilitar para mostrar se eles pediam classe alfa, classe bravo também, se aquela empresa trabalha mais com classe alfa, classe bravo, numa determinada região geográfica. Isso às vezes facilita o contratante para entender quem conhece melhor o meio ambiente naquela região. Passamos as informações de quem fez o curso, para saber quem está mais atualizado em determinado dado, para facilitar então o contratante escolher as empresas. Todas as informações estão disponíveis no site da DHN, www.dhn.marinha.mil.br. A gente tem uma parte de levantamentos hidrográficos nesse site, é só clicar lá e então conseguir todas as informações lá. Aqui estão os contatos, basicamente, para os senhores falarem com o Centro de Hidrografia. A gente tem disponibilidade, inclusive, em casos de necessidade, para se reunir com a gente. A gente está aberto para receber todos os senhores, não é só a autoridade marítima, também a praticagem, para discutir todos os assuntos dos portos que querem discutir com a gente, às vezes levantar problemas, às vezes buscar soluções conjuntas para alguma dificuldade que estejam tendo. Como o atual diretor de Centro de Hidrografia é completamente aberto para isso, e todos nós, na Superintendência de Navegação, também. Por último, eu queria dizer que o tempo, como eu disse, o tempo de análise do levantamento, depois daqueles 15 dias, demora 30 dias uma análise de levantamento hidrográfico, lá no Centro de Hidrografia. Mas, esses 30 dias que demora no Centro de Hidrografia a análise, se tiver um problema no levantamento, um daqueles erros, a gente vai parar o processo, vai fazer uma carta pedindo informação para a empresa, vai mandar para a empresa e vamos dar para ela 30 dias para ela responder. Se ela, em 30 dias, não responder, a gente vai arquivar. Se ela em 30 dias responder, vai pegar aquele levantamento, vai colocar ele de novo na fila de acordo com a prioridade, porque a gente não, como eu disse, não tem disponibilidade pessoal, parou, a gente já entra em outro, para voltar o levantamento na fila, para depois outra pessoa continuar da onde disparou anteriormente. Se um levantamento der tudo certinho, sem problema, no máximo em 30 dias ele está analisado. Se ele deu entrada com todas as informações do relatório. 15 dias de espera, mais 30 dias, 45 é o dado para sair do Centro de Hidrografia no máximo. Isso é um levantamento complicado. Se for um levantamento simples, pode até sair antes. Pode dar sorte, chegar e já não ter ninguém naquela época na fila de espera, entrar rápido e em 20 dias sair. A gente leva em consideração a prioridade, leva em consideração tudo isso na hora de analisar o levantamento. É muito importante isso para a gente lá, porque a gente sabe da premência que todos os senhores têm em relação à necessidade de ter essas informações. E também, falando de um aspecto, é importante que todos nós devemos essa conscientização para a autoridade portuária, que são os principais
contratantes, tanto os práticos quanto nós, representando da Autoridade Marítima, para que eles, na hora de contratarem, contratem a firma de acordo com o serviço necessário e assim a gente consiga garantir a segurança da navegação. Eu queria agradecer aos senhores pela paciência de ter me ouvido nesse final de dia e desejar uma boa continuidade dos trabalhos amanhã. Muito obrigado. Comandante Sebastião, obrigado pela sua apresentação e convidamos o Prático Portos para efetuar a entrega de um agradecimento especial.